Shalom Brahá, continuando esse comentário de Deuteronômio 18, da Parashá Haremot, né, a segunda parte da Parashá, e comparando com o que está escrito na Carta aos Romanos, no capítulo 10. Então, no capítulo 30, citado aqui, quando ele fala quem que vai subir aos céus, vamos continuar lendo aqui. Ou seja, nós falamos o que ele é como que a conclusão do capítulo 28 e 29 de Deuteronômio. Então vamos ler aqui o 30. E quando vierem sobre ti todas essas coisas, a bênção e a maldição que pôs diante de ti, ou seja, Deus está falando, vocês vão pisar na bola, vocês vão errar. E foi o que aconteceu. O templo foi destruído por 2 vezes. Israel se espalhou pelo mundo todo por causa dos seus erros. Tá? Mas Deus já previa esses erros e está falando como o que vai acontecer. Né? E está aconselhando aqui como nós devemos nos portar nessa diáspora, nessa chamada Galut. Né? Vamos começar de novo, capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 1. E quando vierem a ti todas essas coisas, a bênção e a maldição que pus diante de ti, te recordares dela em teu coração, estando entre as nações para onde o eterno teu Deus te houver lançado, e voltares para o eterno teu Deus, ouvires a sua voz, segundo tudo que eu hoje te ordeno, tu e teus filhos, com todo o teu coração, com toda a tua alma, te trará o eterno teu Deus, com ele de teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e te fará voltar, juntando-te dentre todas as nações para onde te espalhou o eterno teu Deus. Ainda que o teu desterro esteja nas extremidades do céu, dali te ajuntará o eterno teu Deus, dali te tomará e te trará o eterno teu Deus à terra que herdaram teus pais, e a herdarás, e te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. E abrirá Adonai teu Deus o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, para que vivas. E porá o eterno todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os que te odeiam, os quais te perseguiram. E tu voltarás, obedecerás à voz do Eterno e cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Eterno teu Deus te fará abundar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, na cria dos teus animais, no fruto da tua terra, para bem, porquanto o Eterno tornará a alegrar-se em ti para bem, como se alegrou em teus pais. Isto quando obedecerdes à voz do Eterno teu Deus, para guardar os seus mandamentos, seus estatutos, escritos neste livro da lei, quando voltares ao Eterno teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Você está entendendo por que ele fala que são estatutos e mandamentos pelos quais todo homem viverá? Porque esses estatutos e mandamentos não têm nada a ver com religião. Esses estatutos e mandamentos são sinais de caráter, de valores, de estrutura social, porque se você fizer, o bem vai te alcançar. E a fé se revela em cumprir essas coisas, sabendo que eu vou fazer isso e eu vou me dar bem. Simples assim. Não tem nada de revelação, não tem nada de oculto. Oculto é outra coisa, coisas mais profundas que estão atrás disso, porque quando você obedece à voz do Eterno teu Deus, quando você cumpre seus mandamentos, você está ligando a terra no céu, porque ele estabeleceu esses mandamentos, coisas práticas. Entenda, judaísmo é ação. Judaísmo é vida. Judaísmo é caráter. Torá é caráter. Você não precisa se vestir diferente, você não precisa fazer cara diferente. Você precisa só ter caráter e atitudes corretas. Ou seja, você não, nós. E nós erramos, sempre erramos. E Deus fala, vocês vão errar. Vocês vão sofrer porque vocês erraram. É o que acontece com a gente todo dia. A gente está sempre errando, a gente está sempre colhendo as consequências desses erros. Ele fala, se você se voltar, se você corrigir o seu erro,
corrigir a sua conduta, a direção que você está andando, Deus vai te fazer bem. É simples assim. E quando ele coloca isso aqui, agora, olha só, versículo 11. Porque este mandamento que eu te ordeno hoje não te é encoberto, nem está longe de ti. Ele acabou de falar. Ele acabou de falar isso tudo. Está na sua frente. Não está nos céus para dizer-lhes: quem subirá por nós aos céus, que o traga a nós e nos faça ouvi-lo para que observemos. Nem está além do mar para dizer-lhes: quem passará por nós além do mar, para que o traga a nós e nos faça ouvi-lo para que observemos. Pois a coisa está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que observes. Onde é que está Jesus aqui, gente? Onde é que está uma fé que é tão abstrata que você não consegue transformá-la? Sabe o que quer dizer isso? Ele está falando assim: larga de ser hipócrita, porque eu acabei de te falar tudo, é só você querer cumprir. É só você querer viver através disso. Mas a pessoa que tem cabeça de ovelha, que tem alma de ovelha, ela quer ser sempre pastoreada. Ela não quer ter responsabilidade. Que é isso que está falando aqui. Ela quer que alguém mastigue para ela e coloque na boca dela para ela acabar de mastigar e engolir. Ou seja, prefere mastiga tudo, me dá que eu engulo, aí eu fico feliz. Deus está nos chamando aqui para uma responsabilidade daquilo que é dado nas nossas mãos. Isso é fé. Há muitos anos atrás eu vi duas pessoas conversando, uma senhora, pessoa muito boa, todas as duas pessoas muito boas, que eu gostava muito delas. Eu, como é muito novo na fé, fiquei escutando os dois conversando, falando sobre essa carta de Romano, como se estava falando do oráculo de Deus vindo dos céus, a coisa mais maravilhosa do mundo. E essas duas pessoas, essa senhora pastora, irmã de pastores famosíssimos, essa coisa toda, mas muito antissemita. E o moço também, muito estudado, um artista com quem eu trabalhava, gostava demais deles, muito respeito, mas via que eles falando sobre essa carta de uma forma, como se falando da coisa mais maravilhosa do mundo, aquilo que tinha acabado de chegar da mão de Deus, como se fosse as pedras com os 10 mandamentos entregues aqui no Sinai. Eu fiquei olhando aquilo e falava: alguma coisa está errada. Eu não sabia o que era direito. Hoje eu enxergo. Essas cartas, o que é trazido aqui, leva as pessoas a uma fé em Jesus. Isso quebranta as tira do mundo, as tira das atitudes perversas que nós acabamos de falar aqui, porque há um temor, e as trazem a um caminho onde elas vão chegando a Deus. Mas é como se fosse algo para trazer alguém que está numa lamação muito profundo, mas muito profundo. Como foi minha vida? Mas quando você enxerga a Torá, e você vê a Torá, o que te dá é o seguinte: tenha responsabilidade. Seja maduro, seja madura. Tenha atitude de caráter, para que você não precise passar pelas essas coisas que estão sendo colocadas. Vamos continuar lendo aqui, que nós vamos fazer uma comparação aqui no livro de Isaías. Vamos voltar aqui no versículo 5, capítulo 10. Moisés, com efeito, escreveu a respeito da justiça que provém da lei, e cumprindo-a, que o homem vive por ela. Acabamos de falar isso. E ao passo que a justiça provém da fé, e assim se exprime. Não digas em teu coração quem subirá ao céu. Isto é para fazer descer Cristo. E quem descerá ao abismo? Isso é para fazer Cristo levantar-se entre os mortos. Mas o que diz ela?
ao teu alcance está a palavra, em tua boca e em teu coração, a saber que a palavra da fé que nós pregamos. Eu quero trazer um entendimento aqui, tá certo? Para quem é cristão e crê em Jesus, e sua fé é válida, sua fé é maravilhosa. O que Paulo tenta trazer aqui é um mistério tão profundo que é difícil de recebê-lo, porque ele fala exatamente o contrário do que as pessoas entendem o que ele está falando. A Torá é um ser vivo. A Torá não é simplesmente um livro. A sua vida está escrita em código matemático, sua vida toda dentro da Torá. De todas as pessoas que existem, já existiram e que vão existir. A forma como nós a lemos, ou nos 4 níveis que a gente lê, quando eu citei o Pardes, né, que você tem o Perek, o Resh, o Drush e o Sod, né, essas 4 partes que vão aprofundando no mistério, ela ainda é algo mais profundo ainda. Porque se diz que todo o universo, ou seja, o Tzimtzum de Deus, aquele buraquinho que eu falei para vocês, que está dentro do infinito, ou seja, que o universo que nós chamamos de infinito, na verdade é algo finito, que está dentro daquilo que é infinito verdadeiramente, que é o próprio Deus. E que tudo que foi criado dentro desse buraquinho foi criado através da junção das letras da Torá. Por isso que tudo que existe, não só a vida dos seres humanos, a vida de tudo, da estrutura do seu celular que está na sua mão, da folha que você está vendo lá atrás, aqui em casa, tudo isso está escrito nela. Porque tudo foi escrito, foi criado através da junção das letras da Torá. É um mistério muito difícil de se entender. Mas o que Paulo tenta falar aqui é que Cristo, que Jesus, o Mashiach, é a Torá encarnada. Para você que é judeu messiânico, para acalmar o seu coração, o que Paulo tenta trazer aqui é exatamente, só que esse texto, para mim, na minha humilde visão, é um texto modificado ou que está raso demais para que as pessoas não entendam. Ou então Paulo estava falando para gente muito elevada. Ou seja, judeus messiânicos, isso aqui é a comunidade judaica em Roma. Não é uma carta para gente. Então ele está falando dos irmãos que, entre aspas, ele fala que se perderam, e está falando aqui sobre a comunidade judaica em Roma. Então ele está falando exatamente isso, que a função de obedecer os mandamentos é ter vida eterna e viver essa vida nessa terra, porque você cumpre os mandamentos de Deus. E quando você chega à Torá, você chega à elevação da Torá, à profundidade da Torá, você está recebendo o Mashiach. Porque o Mashiach é mais do que um ser humano, ou um ser metafórico. Ele é uma era. O Mashiach e a era messiânica são a mesma coisa. Por isso que quando tudo isso for desvendado, muita gente, ou quase todo mundo vai chegar assim, não, você tinha razão, eu também tinha razão, mas que coisa. Cada um só tinha um pedacinho da verdade. Se a gente se une e queira entender um outro, a fé um do outro, e não como o texto tenta colocar aqui de uma forma desqualificando a Torá ou a lei, afastando as pessoas das palavras de vida, aí nós conseguimos realmente chegar a uma conclusão verdadeira do amor de Deus por todos os povos. Sabe, o que Deus pede para nós, nos orienta, é que nós escutemos as suas palavras. Escutemos as suas palavras.
e vivamos segundo esses mandamentos, para que tenhamos vida, como nós lemos aqui, tenhamos vida. Porque essas palavras são palavras de vida. Aquilo que Jesus, quando traz termos que escandaliza, que tinham 70 ou mais pessoas andando com ele, se faziam discípulos, acho que é muito difícil, vai embora, fica os 12 e fala, vocês querem ir embora também? Aí Pedro chega e fala, não, Senhor, não vou não, porque só tu tens as palavras da vida. Ou seja, ele estava falando de Torá. Então nós temos um caminho cumprido para seguir. Quando ele fala sobre saber que a palavra de fé que nós pregamos, porque se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor, creres em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso é o fundamentalismo do cristianismo. Ou seja, para o cristão que crê nisso, viva bem. Ande segundo. Mas não culpe o judeu que anda segundo a Torá, que aqui está escrito, se viveres, viverás, se viveres dessa forma, viverás, terás vida. Ele está falando de vida eterna aqui, ele não está falando de vida só na terra. E que Paulo tenta, dentro da sua teologia, trazer que as duas coisas são a mesma coisa. Se você crê em Jesus, você deve cumprir a Torá. Eu creio que o esforço dele nesse texto é para isso. Mas as coisas como são colocadas, o versículo 11. Com efeito, a Escritura diz, quem nele crê não será confundido. De sorte que não há distinção entre judeu e grego, pois ele é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo. Então você tem um texto aqui que está confundindo, que está citando o Salmo, está falando aquele que citar o nome do Senhor, do Eterno. Ali você vai no original, está falando invocar o nome de Adonai, não está falando o nome de Jesus. Então o que Paulo tenta fazer aqui, se você crê em Cristo, você está invocando o nome de Deus. Porque você crê naquilo que Cristo fala, que Jesus falou, né? Cristo é uma expressão. Entende? Se você vai a fundo nisso aqui, o judeu pode até falar, não, então é louvável crer em Jesus. É uma opção. Desculpa se eu te escandalizo, tanto meu irmão cristão quanto meu irmão judeu. A minha condição pessoal é de crer na Torá. Eu vivo a Torá, mas entendo aquele que crê. Mas aquele que crê nisso tem que crer segundo a estrutura da Torá. Porque se a Bíblia cristã tem o chamado Novo Testamento, o Velho Testamento nela, é porque ele é a base para tudo. Então um tem que corroborar com o outro. Então nós temos que entender a escritura cristã de acordo com o Tanar, a escritura hebraica. Senão é um contrassenso. Eu quero parar por aqui para deixar você pensar sobre isso. Sabe? Porque depois nós vamos falar sobre o capítulo 11, se Deus permitir. Porque você vai ver o que ele cita Oséias, o que ele cita de Isaías, não tem nada a ver com o que ele está querendo falar aqui. Nada, nada. É porque as pessoas não vão e verificam. Eu comecei a mudar quando eu comecei a verificar. Falei assim, há alguma coisa que não está batendo. Não me afastei de Deus, não me desviei, como dizem. Não é questão de religião, é questão de fé em Deus. Nós temos que entender isso e caminhar dessa forma. Então, não prometo um próximo vídeo agora. Vou ver o que eu faço. E assim poder trazer algo mais palatável.
Que o Eterno Deus te abençoe ricamente. Shalom Bracha.